Oi! Vocês sabem que eu amo uma boa trilogia, uma boa série, eu sou assim, viciado em começar várias e terminar poucas, infelizmente eu sei que é um defeito, mas fazer o que, né? Eu sou atraído por esse tipo de livro, acontece de vez em quando. Só que melhor que isso é quando a gente encontra uma série que é composta de livros únicos. Mas peraí, como assim, Victor? Não entendi. Existem algumas séries e trilogias e essas são as queridinhas do meu coração, sabe? Tem um lugar especial aqui, que apesar de elas fazerem parte, né, desse conjunto de livros, elas têm a sua trama própria, elas têm começo, meio e fim, a sua própria história. E a única coisa que elas contribuem é para o crescimento do universo, para expandir as coisas criadas pelo autor. Então você pode pegar, sei lá, o terceiro livro e ler, você pode pegar o primeiro, não precisa ser necessariamente na ordem. Todos fazem parte do mesmo negócio? Sim, mas são tecnicamente livros únicos. Você pode ler algum livro sem se lembrar muito bem do que você leu no livro anterior. Você não precisa ter toda aquela história fresquinha e lembrar de todos os personagens, e lembrar de todos os eventos. E se o autor for bom, claro, a cada livro que você lê, a coisa fica melhor ainda. Eu li recentemente um livro e eu quero recomendar pra vocês, que é a série do John Scholes. Aqui a gente tem Guerra do Velho e a gente tem As Brigadas Fantasma. Eu li recentemente As Brigadas Fantasma, quero conversar um pouquinho sobre esse livro com vocês hoje aqui. Eu vou fazer sorteio dos dois livros, então quem ganhar vai levar os dois primeiros volumes que a gente tem lançado aqui no Brasil pra casa. Então pra você participar, é só você ficar até o fim do vídeo, porque eu vou explicar só no finalzinho, tá bom? Aqui em Brigadas Fantasmas aconteceu o seguinte, a gente descobre que tem 3 raças alienígenas que estão se juntando pra destruir a humanidade, a raça humana e a Terra, enfim. Só que essas 3 raças estão sendo ajudadas por um humano, que ele traiu ali a União Colonial, né? E se juntou a essas 3 raças e passou informações secretas pra eles, e passou tecnologias secretas dos humanos e coisas importantes pra ajudar essas 3 raças aí começarem essa guerra. E aqui nesse universo existe muito essa coisa de você transferir consciência pra um corpo melhor. Então, tipo, você tá velho. Inclusive, é isso que acontece no primeiro livro, né? Os velhos, eles têm a oportunidade de transferir toda a consciência, todas as lembranças, o cérebro deles, basicamente, pra um corpo mais jovem, um corpo mais forte, um corpo que vai poder ser um soldado militar. Nesse aqui a gente vê que o traidor, ele fez uma cópia da consciência dele, ele foi o primeiro a fazer isso, ninguém sabia que isso era possível, só que acabaram descobrindo, e as forças militares, então, pegaram essa consciência e colocaram em um novo corpo para tentar descobrir o que levou ele a trair, o que ele sabe de informação, o que ele passou pros alienígenas. Só que quando eles colocam essa consciência copiada do nosso traidor num novo corpo, o cara não se lembra de nada, ele tá basicamente, começou do zero ali, como se fosse um robozinho tendo que aprender tudo de novo, e aos poucos, ao longo da nossa história, ele vai tendo coisas de memória aí, a gente vai ver se ele vai conseguir recuperar tudo. É uma sinopse um pouquinho meio longa, mas é basicamente o que acontece nesse livro. Se você não leu Guerra do Velho, talvez você fique um pouquinho perdido em questão do universo aqui, mas ele vai te explicar e você vai poder aproveitar essa história como se fosse um livro único. O começo de Brigadas Fantasmas, ele é um pouquinho mais técnico, ele vai explicando umas coisas ali que você fica meio, tipo, tendo que calcular, sabe? Nazaré calculando, tendo que pensar um pouquinho ali, mas ele já te apresenta o conflito logo de cara, então você já fica curioso pra saber o que vai acontecer. E uma coisa que o John Scalzi faz, que é um pouquinho confuso e irritante, mas ao mesmo tempo prazeroso, ele faz acontecer alguma coisa, só que você fica tipo, quê? Por que que isso tá acontecendo? Aí depois, aos poucos, ele vai jogando algumas informações, você vai falando, ah, tá, agora eu entendi. Como disse pra vocês nessa questão de série de livros únicos, essa oportunidade que a gente tem de abordar outros personagens, de abordar outras partes do universo criado pelo autor, pegar outras oportunidades e usar elas, a gente vê uma expansão, deixando tudo isso aqui muito mais rico, sabe? Eu acho que o universo aqui de Brigadas Fantasma, em comparação com Guerra do Velho, ele é muito mais cheio de coisa, ele trouxe planetas novos, ele trouxe pessoas novas, ele pegou alguns personagens do Guerra do Velho, de vez em quando são mencionados aqui levemente, sabe? Você não precisa nem saber quem eles são. Eu acho muito legal que às vezes a gente vê livros de ficção científica no espaço que a Terra não necessariamente existe mais, os humanos já saíram de lá, porque ela virou inóspita e tudo mais. Aqui ela ainda existe, as pessoas vivem lá normalmente, eles não fazem ideia do que tá acontecendo fora da Terra, eles não fazem ideia que tem um grupo de pessoas e tem soldados protegendo eles diariamente e também manipulando de vez em quando. Os personagens, eles lidam bastante com questões políticas e questões éticas, então é um livro que não é só ação, sabe? Ele faz você pensar, e eu amo, vocês têm noção como eu adoro quando um livro ele tem aquelas conversas longas assim, os personagens ficam debatendo estratégias e o que eles vão fazer, mas se a gente fazer tal coisa vai acontecer, se a gente tomar essa decisão vai dar merda aqui na frente. Tanto que eu gostei muito daquela série dos 7 Reinos lá, eu acho que é esse o nome, que o primeiro livro é o Rei Demônio, porque a série basicamente é só sobre coisas políticas. Na parte da ação mesmo, são poucas coisinhas, sabe? Aqui também tem ação, mas é uma cena aqui, uma cena lá. Isso é muito gostoso, às vezes é meio chato você ler um livro de ação. Aqui ele explica mais a fundo o processo dos soldados, né? Porque os soldados daqui são um pouquinho diferentes dos soldados do Guerra do Velho. Aqui a gente tem humanos que viveram toda uma vida, chegaram
chegaram à velhice, aí transferiram a consciência, então tem todas as memórias. Aqui não, eles são tipo bebês mesmo, programados do zero, então eles já começam adultos, mas como crianças por dentro. Aí entra um probleminha desse livro aqui, porque de vez em quando ele vira um aulão, sabe? Ele tenta te explicar coisas químicas e físicas e eu não curti 100%. Teve momentos que eu fiquei realmente interessado no que ele tava explicando, mas teve momentos que eu ficava tipo, tá, sabe, desenvolve esse negócio logo. Eu fiquei até tipo encalacrado porque é uma coisa que não aconteceu em Guerra do Velho. Em Guerra do Velho ele explica, ele coloca algumas coisas de modo dinâmico na história pra você poder entender. E aqui parece que ele pegou o arquivo do Word dele, onde ele escreveu todos os detalhes do universo. Em vez de transformar isso em história, ele simplesmente jogou o arquivo aqui dentro. Então, esse foi um probleminha, essa foi uma coisa que me impediu de amar 100% o livro. A gente vai acompanhando um pouquinho do treinamento desse protagonista, que é o cara que recebeu a consciência do traidor. Então a primeira parte fica basicamente nisso. Deixa a trama principal, essa questão das 3 raças ali que estão querendo destruir a humanidade, fica um pouquinho de lado, mas ela volta com força na segunda parte. Uma melhora muito grande que teve aqui em comparação com Guerra do Velho é que eu até disse aqui com vocês no canal, quando eu falei sobre esse livro, que eu achei os personagens um pouquinho descartáveis. Então o que acontece? Como eles ficam pouco tempo na história, apresenta muitos personagens, é mais que um livro de apresentação do universo, você não consegue se apegar muito a ninguém ali. Aqui no segundo, ele já tem personagens mais concisos, eles têm personagens que predominam durante o livro inteiro. Gente, o final da primeira parte aqui é muito incrível, tipo, foi uma bomba jogada no meu coração. A começo da segunda parte também é uma bomba muito grande. Inclusive eu fiz a minha reação no Insta Stories quando eu tava lendo, eu vou deixar aqui pra vocês agora. Só precisava deixar registrado aqui meu berro nessa parte aqui do livro, ó. Olha essa parte aqui, ó. Fica muito, muito melhor, começa uma investigação assim mais acelerada, as coisas da trama principal realmente começam a acontecer de vez. Tem até coisas que não teve muito isso, por incrível que pareça, no primeiro livro, um foreshadowing, né, umas diquinhas de coisas que iam acontecer. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma coisa que eles fazem no treinamento lá no começo da história, e lá no final da história eles vão se lembrar dessa coisa que eles fizeram no treinamento, e eles fazem de novo, e isso ajuda eles. Aqui é até bem mais profundo, porque ele traz questionamentos sobre o ser humano, ele diz muito sobre, tipo, como o ser humano é podre, mesquinho, sabe? Eu anotei uma frasezinha aqui, é o único post-it que eu coloquei no livro. Na verdade, deixa eu dar um contexto rapidinho. Aqui ele fala sobre uma espécie e eles têm um grande defeito, que é uma coisa que falta pra essa espécie ser perfeita. E esse defeito é o nome da espécie, então espécie X é o nome do defeito. Ah, não consigo explicar. Mas ele fala o seguinte: imagine se toda espécie se batizasse com seu maior defeito, poderíamos chamar nossa espécie de arrogância. Então, se a humanidade fosse batizar sua espécie com o seu maior defeito, a gente ia se chamar arrogância. E isso é incrível no contexto do livro. E o que é legal é que mais pro final você começa a concordar com as motivações do vilão, você começa a falar, caramba, tipo, o vilão tá certo, sabe? Eu acho que eu tô torcendo mais pra ele do que as pessoas estão querendo derrotar ele. Isso é muito louco. Aí, o meu grande problema com esse livro foi o final. Eu fiquei meio... não sei se eu gostei completamente, eu achei que ele foi muito rápido em comparação a todo o resto da história. Ele teve uma coisa meio Deus Ex ali, sabe? Então, tipo, simplesmente jogou o milagre ali, o milagre aconteceu e beleza. Mas ao mesmo tempo eu fiquei... eu preciso do próximo volume, eu preciso do terceiro livro nessa série. Assim como esse aqui, teve algumas diquinhas de coisas que aconteceram em Guerra do Velho. Eu tô muito ansioso pra ver se o terceiro livro vai ter também algumas diquinhas desse livro aqui. Mas é basicamente isso, gente. Eu gostei muito desse livro, como eu disse pra vocês. É uma série, mas se você, por um acaso, acabar pegando esse aqui sem ter lido Guerra do Velho, é bem provável que você entenda sim. Eu fiquei muito satisfeito com essa questão também de ele ter uma trama própria. Eu não lembrava quase nada de Guerra do Velho, eu lembrava, tipo, o básico só. E de boa, consegui me animar e consegui amar esse livro aqui também. Vamos fazer o sorteio então agora? Eu vou sortear esses dois livros, os dois juntos, não vai ser dois sorteios separados, vai ser os dois de uma vez. Se você quer participar, mesma coisa que a gente fez no nosso último sorteio aqui do canal, você tem que ser inscrito nesse canal, tem que deixar um comentário aqui e preenche o formulário rapidinho pra você estar concorrendo, beleza? O sorteio eu vou realizar na sexta-feira agora, também pelo Twitter e pelo Insta Stories, então vocês ficam ligados por lá, não vou trazer o resultado aqui pro canal. Aproveita também, deixa aqui nos comentários se vocês conhecem alguma série, uma trilogia que você pode ler fora de ordem, que você pode ler qual livro você quiser. Eu amo e queria recomendação de mais livros assim. Se você quer acompanhar mais, saber o que eu tô lendo, enfim, é só me seguir nas redes sociais, tem Facebook, Twitter, Instagram. Lá vocês vão poder ficar por dentro de tudo que tá acontecendo, as novidades, enfim, é só me seguir lá, ser felizinho, e vem conversar comigo também, me puxa ali pra um bate-papo e show. E se você tá chegando agora no canal, gostou desse conteúdo e quer assistir mais vídeos do Geek Freak, é só você se inscrever. Toda semana tem videozinho novo com recomendações e coisas aí bem legais. E eu acho que é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau!